Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a tese de doutorado, a TV de massa e as novas estratégicas narrativas, estudo sobre audiência e programas contemporâneos. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o professor da Uniso e autor da tese, o professor doutor Walter Alberto de Luca. Walter, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos conhecer mais um pouquinho, para trazer um perfil seu aqui para os nossos telespectadores. A sua formação inicial, você é graduado em jornalismo e publicidade. Em publicidade, isso. Eu fiz as duas habilitações na Universidade Católica de Campinas. Por que você quis emendar as duas graduações? Qual é a importância disso, até para quem está nos assistindo, de repente vê que a Uniso tem jornalismo e publicidade, como é que você fez essas leituras de cursos semelhantes, porém com linguagens distintas? Bom, a comunicação, né, é uma área que envolve várias habilitações, como a gente diz, né? E na PUCamp era oferecida, além de jornalismo, publicidade e relações públicas. E algumas disciplinas são comuns às três habilitações. Então era possível fazer uma nova habilitação. Eu sempre também tive interesse pela área de publicidade e achei interessante, depois que eu terminei a faculdade de jornalismo, cursar mais uma habilitação, continuar os estudos. Eu sempre gostei de estudar, tinha interesse, até porque eu já atuava em jornal, já tinha também uma certa ligação com o departamento comercial do jornal, então eu resolvi fazer a segunda habilitação, o que é possível para qualquer estudante que faz comunicação social. Falando isso na sua formação intelectual, sua formação de vida, você praticamente tem a mesma idade do jornal Diário Sorocaba, seus pais eram responsáveis pelo jornal, Dr. Vitor Soff de Luca, então você tem ali toda uma história dentro do jornal Diário Sorocaba. Como é que isso foi empírico, fazer o jornalismo por causa da convivência com seus pais dentro da redação do jornal? Você era levado desde pequenininho para a redação do jornal, sua mãe estava trabalhando, levava você para a redação, como é que foi? É isso mesmo. Quer dizer, meus pais nunca forçaram, mas é claro que pela convivência, né, pelas conversas em casa, sempre havia conversas sobre jornal, sobre jornalismo. Eu frequentava a redação desde muito cedo, as oficinas do jornal. Daí meu pai fez questão de que a gente trabalhasse, né? Naquela época a criança podia trabalhar, então com 12 anos eu e meu irmão mais velho também já fomos trabalhar nas oficinas do jornal, até para aprender alguma coisa. Então a gente foi criando uma certa afinidade, um certo desembaraço com a área, né? E acabou pegando gosto aí, seguindo na carreira. Aí você foi fazer graduação, mas você não volta imediatamente outra vez para o Diário Sorocaba. Você chegou a trabalhar, inclusive, em jornais como a Folha de São Paulo. Isso, eu fiz várias coisas ligadas aí à área de jornal, né? Antes da faculdade eu fiz o Colégio de Artes Gráficas em São Paulo, que era um colegial técnico, né? Que já era bastante ligado à área de comunicação, mais especificamente sobre impressão, os vários tipos de impressão que a gente encontra aí, tanto para jornal como para gráfica. Depois disso eu entrei na faculdade, fiz jornalismo. Quando eu estava cursando publicidade, eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Fiquei um ano fora, na Georgetown University, estudando comunicação internacional. Quando eu voltei para o Brasil, voltei para o jornal e terminei simultaneamente o curso de publicidade e propaganda. Agora, a sua experiência é fora do Diário, então, que eu falei da Folha. Você chegou a trabalhar na Folha. Isso, daí eu fiquei um período na Folha de São Paulo. Uma época eu trabalhei com produção de videojornalismo, tive uma produtora de vídeo aqui em Sorocaba, quando o vídeo cassete ainda era embrionário aqui no Brasil. Nós tivemos uma produtora, fizemos alguns filmes jornalísticos e eu fiquei na Folha de São Paulo mais ou menos uns 8 meses. Depois eu tive um problema, aí, um acidente de moto, tive que me afastar para tratamento, acabei deixando a Folha. Como é que foi também a sua relação com o inglês? Você também teve uma participação, até numa franquia, uma escola de inglês, né? Isso, durante 3 anos eu tive uma escola de inglês da Rede Ages lá em Limeira, que era uma praça que estava aberta. Eu já dava aulas de inglês, eu falava inglês desde os 14 anos que eu me formei, terminei o curso de inglês aos 14 anos, depois fiz intercâmbio nos Estados Unidos, depois comecei a dar aula de inglês, traduzi inclusive alguns livros técnicos, enquanto eu fazia o Colégio de Artes Gráficas. Então, sempre tive afinidade aí com ensino de idiomas e com idiomas. E acabou surgindo essa oportunidade em Limeira, né? Isso aí foi antes de eu ir para a Folha de São Paulo.
eu acabei assumindo a direção dessa escola lá e fiquei durante 3 anos. E foi aí que surgiu em você, quando dando aula de inglês, quando é que surge em você, se foi nessa época, a vontade de ser professor de jornalismo? Como é que isso surge? Como é que o momento da sua vida profissional tem essa oportunidade? Bom, eu sempre quis isso. Quando eu fazia faculdade, eu já pensava nisso. Mas assim, a vida vai, né, vão surgindo situações que a gente vai assumindo compromissos aqui e ali. E, na verdade, depois que eu comecei a dar aula de inglês, ainda mais que eu queria fazer alguma coisa acadêmica, né, na área de jornalismo, na área de comunicação. E aí eu acabei assumindo também uma disciplina lá na PUCamp, na mesma universidade onde eu havia estudado. Surgiu lá uma oportunidade, um concurso, prestei o concurso, fui aprovado e assumi as aulas lá. O Walter foi meu professor na época da faculdade. A diferença de idade é grande, como você pode perceber. Aí, Walter, como é que foi daí nessa época? Você era jovem ainda, dando aula na PUC, uma instituição reconhecida. Aí você viu que era isso mesmo, de fato, que você queria e seguiu aí para a FKB depois, aí chega a Uniso em Sorocaba e você é um dos primeiros professores que até antes da Uniso, na verdade, existir, você já participava da discussão do curso de jornalismo, não é isso? Eu fiquei 2 anos na PUCamp, lecionando na PUCamp, mas era muito difícil porque eu trabalhava muitas horas por dia no diário nessa época e fiquei cansado também de viajar tanto. Eu viajava 3 ou 4 vezes por semana, havia dias que eu ficava lá 6, 8 horas lá na PUCamp, depois tinha que vir para o jornal, fiquei muito cansado. Daí eu parei 1 ano de lecionar, daí acabei voltando para uma faculdade, que foi a FKB, onde só havia o curso de Relações Públicas. E quando aí abriu a Universidade de Sorocaba, o curso de jornalismo, daí eu tive interesse em vir para cá mesmo, através do Geraldo Bonadi, eu acabei assumindo aqui logo no começo da universidade. Como é que você está vendo o jornalismo diário hoje? Há discussões contundentes com relação a isso. Você participando ainda do Jornal Diário de Sorocaba, um tradicional jornal diário aqui na nossa cidade. O jornalismo impresso, como é que você avalia das discussões que você participa, dos congressos que eu tenho certeza que você vai? É um jornal que vai continuar existindo até quando? A versão online do jornal impresso é uma necessidade ou é um segmento? E se este jornal impresso tende a acabar, como alguns jornais impressos já fecharam suas portas? Eu acho que a tendência é o jornal impresso ser substituído por um novo suporte, uma nova plataforma. É interessante a gente notar que o tipo de jornalismo que faz o jornal impresso acabou sendo assimilado pelos serviços noticiosos que a gente encontra na internet. Então a estruturação, a organização é muito parecida das redações para a internet. Só a edição final, a formatação que é diferente para o meio digital. Então eu acho que a leitura em papel tende a desaparecer, até porque as novas gerações não estão habituadas a ler no papel. E estão surgindo suportes, né, digitais muito eficientes. Os tablets, por exemplo, a leitura nos tablets é muito mais confortável do que a leitura nas telas dos computadores e, claro, muito mais versátil do que a leitura em papel. Então o tablet, por exemplo, já é um passo muito grande para a transição entre o jornalismo impresso e o jornalismo digital definitivo. Mas ainda há outros suportes que estão em pesquisa, por exemplo, há uma tela flexível com a chamada tinta digital, onde a gente vai pegar uma folha de papel e a gente vai acessar os sites jornalísticos através desse suporte flexível. Não uma folha de papel, parecido com plástico, mas é fino, quase tão fino como uma folha de papel. Você pode, muito leve, pode armazenar em qualquer lugar, levar para qualquer lugar, e é como uma tela de computador onde você vai ter acesso às notícias. Então esse tipo de suporte está evoluindo. Então eu acho que gradualmente as empresas jornalísticas que fazem veículos impressos vão migrar para já estão migrando para os tablets, para a informação via celular e certamente vão migrar para esses suportes mais versáteis. Dá para imaginar, Walter, quando é que a gente vai ter uma data ou um prazo, daqui quantos anos, que eventualmente o jornalismo impresso ele desapareça e se transforme em uma peça de museu?
Olha, para ter um cálculo preciso, a gente precisaria falar com um psicólogo, porque é uma questão de mudança de gerações. Então, a gente já tem uma nova geração, por exemplo, que está na faixa dos 18, dos 20 anos, a gente percebe isso pelos próprios alunos que fazem jornalismo, que eles não têm mais afinidade com a leitura em papel. Mas, em compensação, nós temos pessoas de 40, 50 anos que não abandonam o papel de jeito nenhum, mesmo que também usem os suportes digitais. É o nosso caso, por exemplo, né? Eu assino, por exemplo, um jornal de São Paulo, impresso, mas também leio a mesma versão no tablet, leio a mesma versão no iPhone quando eu estou em trânsito. Quer dizer, eu gosto, né, eu me acostumei com as 3 versões, mas não abandono a versão em papel. No final de semana, por exemplo, eu gosto de ler o jornal em papel. Então, é uma questão de mudança de gerações. Mas eu acredito que ainda nós teremos leitura e público para o impresso pelo menos por mais uns 20 ou 30 anos. Agora, consequentemente, essa versão online do jornal impresso, ela é a mesma? A gente percebe que é a mesma. Logicamente que o jornal online, ela vem sendo atualizada com o decorrer do dia. Porém, há uma resistência enorme. Inclusive, conversei recentemente com o editor de um jornal que ele não permite a atualização do online para que não fure o impresso do dia seguinte. Existem ainda cabeças dessa maneira que acham que o próprio jornal se fura? Então, a gente não tem ainda um padrão de produção. Então, se você pegar diferentes editoras de notícias, hoje, né, os jornais, existe um conceito, inclusive, da Associação Mundial de Jornais, de que os jornais são agora editoras de notícias. Por quê? A grande maioria dos jornais já migrou para os suportes digitais e, paralelamente aos veículos impressos, produz edições digitais. E não é apenas uma plataforma, mas são várias plataformas. Então, se você pega a Folha de São Paulo, por exemplo, nós temos a versão impressa, nós temos a versão online tradicional, que já está aí há uns 20 anos, sendo veiculada, sendo produzida. Nós temos a versão para o tablet, nós temos a versão da Folha impressa em PDF, que é o mesmíssimo jornal, mas pode ser lido em PDF na internet. Nós temos a Folha.com, que é um outro veículo. Daí nós temos a versão online, a versão para tablet da Folha de São Paulo. Daí nós temos a versão para iPhone da Folha de São Paulo, temos a versão para Android da Folha de São Paulo. Então, se a gente for ver, nós temos 8 ou 10 plataformas de uma mesma produção jornalística, só editadas para cada tipo de suporte. Agora, consequentemente, ela deixou de agregar só texto. Ela está agregando outras coisas, além de texto e foto, que obviamente que é o tipo do jornal. Eu até tento discutir e apresentar isso para os alunos, que o veículo, as versões digitais, o jornalismo online, ele é muito próximo do jornalismo impresso em termos de concepção, em termos de leitura. Por quê? Ele se diferencia bastante do que a gente chama de jornalismo eletrônico, que é o jornalismo praticado no rádio e na televisão. Por quê? O jornal e o online, eles são seletivos, quer dizer, o leitor ele pode ler no seu próprio ritmo, ele pode selecionar o que ele quer ler, ele pode ler com mais dedicação um texto e deixar outro de lado, ler só os títulos, que é diferente do jornalismo eletrônico, onde as notícias vão passando por nós. Você pode falar, mas a gente tem um recurso até de voltar atrás com os DVDs, videocassete, mas ninguém faz isso, né? Então, as notícias passam por nós. Nós temos lá um telejornal, um radiojornal de 30 minutos, é uma notícia na sequência da outra. Se você quiser assistir o noticiário de esportes, você vê os gols da rodada, você tem que esperar. Na versão impressa, você vai lá e lê aquilo que você quer. Na versão online, você pode até assistir os gols da rodada, mas você seleciona o momento que você quer ler, quantas vezes você vai ver aquele gol, né? Quantas vezes, quantos gols você vai assistir, ele é seletivo, você pode fazer essa seleção. Então, por isso que eu acho que aproxima muito esses dois tipos de jornalismo, eles são muito próximos. Embora, claro, nós tenhamos aí animação, nós tenhamos todos esses recursos que a comunicação digital trouxe para a gente. Sem essas animações, só texto e foto, você acha que também não sobreviveria o jornalismo online? É difícil dizer. Ele, talvez, eu acho assim, se a gente fizesse um estudo de tempo de consumo de notícia em cada meio, né,
a gente verificaria que o consumo de texto e fotografia no jornalismo online é maior do que o tempo dedicado a assistir vídeos, por exemplo. Até porque o conteúdo é muito maior, o conteúdo em texto e em foto, né, no jornalismo online, do que aquele conteúdo em vídeo. Mas o tempo de dedicação é maior. É mais rápido você acessar texto e foto, né? Você é rápido, você clica daqui, vai clicando. Já o vídeo você tem que esperar abrir, tem tempo para você entender. Então, eu acho que assim, o texto e a foto, eles são fundamentais ainda. Eu acho que no futuro nós vamos ter novas linguagens para a internet. Eu acho que ainda nós não solidificamos a linguagem para os veículos online, que nós teremos vários tipos de animação que serão um híbrido entre a linguagem da televisão e a linguagem do jornal. Um exemplo, por exemplo, tem alguns serviços de comunicação em monitores de televisão, em estabelecimentos públicos, são informativos. Então, eles fazem bem esses veículos, eles ainda não se popularizaram, não descobriram a sua linguagem, mas eu acredito que eles são a pré-história de uma nova linguagem que a gente vai ter desenvolvida daqui a uns 20, 30, 40 anos para a comunicação online. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o professor Walter De Luca.